Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre esses dois meta-caracteres que ficaram sobrando aqui. Deixa eu criar já um arquivo para essa aula e vou salvar como aula 6.py. E daí a gente já tem alguma coisa para a gente brincar aqui. Por exemplo, eu não vou precisar disso aqui nessa aula, nem disso, só para limpar aqui. A gente não precisa disso aqui. E a gente pode utilizar esse CPF aqui que a gente fez aqui. Deixa eu fechar isso aqui e só disso daqui. Então a gente tem essa validação aqui. Lembra que eu comentei com você na aula onde a gente fez essa validação de CPF aqui? Que se eu utilizasse algum desses dois caracteres, eu poderia não encontrar a coisa aqui. Isso é muito interessante para validar campos onde o usuário me envia alguma coisa. Porque você vê que, por exemplo, se eu tivesse um campo no meu formulário, sei lá, HTML, utilizando Django, ou se fosse utilizando PyQt, ou até um input mesmo do Python. Se eu tivesse esse campo aqui, eu esperaria que os dados chegassem dessa maneira, ou seja, precisamente isso daqui. E daí a minha expressão regular, ela precisa também ser precisamente isso daqui. Então eu devo aqui falar que a minha expressão regular, ela vai começar e terminar com determinadas coisas. Deixa eu te explicar aqui, eu pegar esse caractere e esse caractere. Esse caractere, quando ele é utilizado aqui, logo no início aqui da expressão regular, ele indica que a expressão regular começa com. Ou seja, presta bem atenção aqui, ó. Vou dar um executar, né? No caso agora, vou colocar um A aqui anteriormente e vou executar. Se você observar, a minha expressão regular continua validando o CPF, porque ela sabe que isso daqui é o CPF, então ela simplesmente lê isso daqui e fala, não, isso daqui não é, mas isso daqui é. Beleza, então valida e retorna o CPF. Mas suponha que eu queira falar que eu preciso que o usuário me entregue precisamente isso daqui. Então eu posso falar aqui, ó, colocar um circunflexo aqui no começo falando, olha, a minha expressão regular tem que bater exatamente com o que está aqui. Se tiver qualquer coisa diferente, como esse A aqui, já não pode bater mais. Ou seja, a minha expressão regular começa com isso daqui, e aqui eu ainda não falei que ela termina com isso daqui também. Mas nesse caso aqui eu só estou falando, olha, minha expressão regular começa com isso daqui. Isso já vai fazer com que a minha expressão regular não valide essa string aqui completa. Porque aqui não começa com números aqui igual está aqui. Então, executando, a gente tem uma lista vazia porque ele não encontrou. Mas como eu não falei que ela termina com isso daqui que a gente está validando, eu posso também vir aqui e colocar no final da minha string qualquer coisa. E ela vai continuar pegando o meu CPF, porque eu falei só que ela começa com isso. Então, isso quer dizer que ela vai pegar o começo e vai validar, falar, opa, beleza, validou o seu CPF aqui nessa expressão. O que tiver depois aqui, eu não quero nem saber, que é esse trecho aqui. Então, executando, a gente continua agora tendo a validação do CPF. Mas eu posso também ser mais preciso ainda e utilizar esse cifrão falando no final da minha expressão que ela termina com. Isso daqui faz com que a minha expressão regular seja precisamente o que tem aqui. Nada mais e nada menos. Se tiver um espaço a mais, não vai validar. Então, se eu coloco esse cifrão no final, eu estou falando que a minha expressão começa e termina com isso daqui. Nada mais, nada menos que isso. Agora, ela não valida mais nenhum espaço além do que tiver aqui, ó, que seria esse CPF. Como eu te falei, isso é perfeito para validar campos onde o usuário te envia um dado específico. Por exemplo, o e-mail dele, o CPF, um IP, qualquer coisa, um telefone e assim por diante. Então, executando aqui, a gente não encontra mais nada, porque eu falei que a minha expressão regular precisa ser precisamente o que está aqui, nada mais, nada menos. Então, ela só vai validar agora se a minha expressão regular bater exatamente com isso daqui. Então, executando, agora sim, ela valida, beleza? Uma outra coisa que eu posso fazer com esse caractere em específico aqui, que seria o começa com, nesse sentido aqui, que é no começo da expressão e no final da expressão, esses dois caracteres significam isso que eu acabei de explicar. Mas esse caractere aqui, ele também pode ser utilizado dentro de um conjunto, que seria isso daqui, ó.
eu posso pegar um conjunto e colocar ele logo no início do conjunto aqui. Então, se eu tivesse... Suponha que eu tenha um conjunto aqui, ó, que tem um range de A a Z aqui, beleza? E nesse conjunto, eu quero negar esse conjunto. Ou seja, ao invés de eu falar que eu quero qualquer coisa que esteja entre A a Z, eu posso falar a negação disso. Então, eu posso fazer que eu quero qualquer coisa que não seja entre A a Z. Então, esse caractere, nesse contexto, ele significa negação. Então, aqui significa qualquer coisa que não seja entre A a Z. Então, imagine que eu crie uma outra expressão regular aqui, ó, nesse número aqui, ó, ele vai pegar tudo isso daqui, ó. Por exemplo, deixa eu pegar isso aqui, vou tirar isso daqui e vou falar que a minha expressão regular é qualquer coisa que não seja um range entre A a Z. E aí eu vou colocar um mais aqui, porque eu estou falando que é qualquer coisa que não seja A a Z em sequência, né? Que seria uma palavra, mais ou menos. Então, executando aqui, ó, você está vendo exatamente a mesma coisa, porque eu não tenho nada do range aqui de letras. Eu só tenho números e pontos e traços aqui. Mas imagine que eu falasse, e vai ficar meio confuso aqui, mas imagine que eu falasse que eu não quero nada que esteja entre 0 a 9. Nesse caso em específico, ele só vai pegar os pontos e o traço aqui, ó, porque eu estou negando o conjunto 0 a 9. Então, executando, eu só tenho ponto, ponto e traço, beleza? E daí tá separado aqui, porque a gente separou os conjuntos aqui, né? Esse aqui, esse daqui e esse daqui. Então, ele meio que eliminou isso aqui, eliminou isso aqui. Aí, assim que ele eliminou esse aqui, ele me retornou esse ponto. Eliminou esse aqui, me retornou esse ponto, eliminou esse aqui, me retornou o traço e eliminou esse daqui, beleza? Então, as únicas coisas que esses caracteres fazem é isso aqui no caso. Especificamente, começa com quando ele está aqui no começo da expressão e esse aqui termina com aqui no finalzinho, quando termina a minha expressão regular, e quando esse circunflexo está dentro de um conjunto, quer dizer que eu estou negando aquele conjunto. E daí, se você não tiver familiarizado com isso aqui, a negação pode ser confusa, porque ela vai encontrar qualquer coisa que não é a coisa que você está falando aqui. Então, isso pode ser meio confuso aqui. E daí, alguns adendos aqui importantes sobre isso aqui. Esse caractere, nesse local, precisa vir exatamente aqui. Se eu mudar esse caractere, por exemplo, para cá, ele já não tem o mesmo papel, beleza? Então, nesse caso em específico, ele vai encontrar um range de 0 a 9 e um circunflexo literal. Então, executando, ele está vendo os conjuntos entre 0 a 9, e se tivesse um circunflexo no meu CPF, ele pegaria esse circunflexo também. Então, executando aqui, ó, ele pegou também o 12, porque o 12 está colado com o circunflexo aqui. Mas se tivesse alguma coisa separando eles, a gente teria o circunflexo no grupo sozinho dele aqui, beleza? Então, toma cuidado com isso. O local aqui importa muito. Ele tem que ser logo no começo da expressão aqui, do conjunto. E aí eu posso negar várias coisas. Esse range eu posso negar entre A a Z, entre A a Z, posso negar ponto também. Nesse caso especificamente aqui, ele vai encontrar só o traço, né, no caso aqui. Então, executando. Aliás, tem o circunflexo aqui que eu esqueci de tirar. Agora sim ele vai pegar somente o traço aqui. E daí, se eu negasse também o traço, agora eu não vejo nada aqui, né? Porque eu não estou encontrando mais nada aqui, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!